Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no primeiro capítulo do livro Fundamentos do Lar Cristão. Nós lemos assim: a sociedade compõe-se de famílias, e é o que afastam os chefes de família. Do coração procedem as saídas da vida, e o coração da comunidade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. A elevação ou decadência do futuro da sociedade serão determinadas pelos costumes e pela moral da juventude que cresce ao nosso redor. Como a juventude é educada e como é moldado seu caráter na infância em hábitos virtuosos, domínio próprio e temperança, assim será a sua influência na sociedade. Se os jovens são deixados sem esclarecimento e sem controle, tornando-se voluntariosos, intemperantes, em apetite e paixão, isso vai influenciar e moldar a sociedade. As companhias que a juventude mantém agora, os hábitos que forma, os princípios que adota, são uma indicação da espécie de sociedade do futuro. O lar deve ser tudo quanto está implícito nesta palavra. Deve ser um pequeno céu na terra, um lugar em que se cultivem as afeições, em vez de serem cuidadosamente reprimidas. Nossa felicidade depende do cultivo do amor, da simpatia e da verdadeira cortesia de uns para com os outros. O mais agradável símbolo do céu é um lar presidido pelo Espírito do Senhor. Se a vontade de Deus for cumprida, o marido e a esposa se respeitarão mutuamente e cultivarão amor e confiança. A atmosfera que circunda os pais enche a casa e é sentida em todos os recantos do lar. Os pais criam em alto grau a atmosfera do círculo doméstico. E quando há desinteligência entre os pais, os filhos participam do mesmo espírito. Tornemos agradável a atmosfera do lar mediante terna solicitude. Se em algum momento nos alienamos e deixamos de ser cristãos autênticos, devemos nos converter, pois o caráter que desenvolvemos no tempo de graça será o caráter que teremos por ocasião da volta de Jesus Cristo. Se desejamos ser santos do céu, devemos começar a ser aqui na terra. Os traços de caráter que nutrimos na vida não serão mudados pela morte nem pela ressurreição. Sairemos do sepulcro com a mesma disposição que manifestávamos no lar e na sociedade. Jesus não muda nosso caráter em sua vinda. A obra da transformação precisa ser feita agora. Nossa vida diária é que determina o nosso destino. Todo lar cristão deve ter regulamentos, e os pais, em palavras e procedimento de um para com o outro, devem dar aos filhos um exemplo precioso e vivo de como querem que eles sejam. A pureza da linguagem e a verdadeira cortesia cristã devem ser constantemente praticadas. Ensinemos as crianças e os jovens a se respeitarem, a ser leais para com Deus e fiéis aos princípios. Temos de ensiná-los a respeitar e obedecer à lei de Deus. Esses princípios lhes regerão a vida
e eles serão guiados em suas relações com os demais. Eles desenvolverão uma atmosfera pura cuja influência encorajará até os mais inseguros no caminho que conduz à santidade e ao céu. Que cada lição tenha o objetivo de elevar e enobrecer o caráter, e os registros feitos nos livros do céu serão de tal maneira que não nos envergonharemos de contemplá-los no juízo. As crianças que receberem essa espécie de instrução estarão aptas a ocupar lugares de responsabilidade e, por preceito e exemplo, estarão constantemente ajudando outros a proceder retamente. Aqueles cuja sensibilidade moral não foi entorpecida apreciarão os retos princípios, darão justo valor às suas habilidades naturais e farão o melhor uso de suas faculdades físicas, mentais e morais. Tais pessoas serão vigorosamente fortalecidas contra a tentação e serão protegidas por um muro que não será facilmente derrubado. Deus deseja que nossas famílias sejam símbolos da família do céu. Pais e filhos devem conservar na mente este fato cada dia, mantendo entre si relações de membros da família de Deus. Então, a sua vida será de tal natureza que dará ao mundo uma lição objetiva do que podem ser famílias que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Cristo será glorificado. Sua paz, graça e amor impregnarão o círculo da família como um precioso perfume. Muito depende do pai e da mãe. Eles precisam ser firmes e bondosos em sua disciplina e devem trabalhar o mais diligentemente a fim de ter uma família bem ordenada, correta, e possam os anjos celestiais ser atraídos a fim de comunicar paz e uma influência agradável ao seu lar. Jamais nos esqueçamos do dever de tornar o lar alegre e feliz para nós mesmos e para nossos filhos, absorvendo os atributos do Salvador. Se introduzirmos a Cristo no lar, discerniremos o bem do mal. Estaremos aptos a ajudar nossos filhos a ser árvore de justiça, dando os frutos do Espírito. Podem sobrevir aflições, mas isso é a situação da humanidade, que a paciência, a gratidão e o amor mantenham no coração a luz solar, ainda que o dia pareça nublado. Ainda que simples, o lar pode ser sempre um lugar em que se profiram palavras alegres e se pratiquem atos de bondade, onde a cortesia e amor sejam hóspedes constantes. Temos que administrar as regras do lar com sabedoria e amor, e não com vara de ferro. As crianças corresponderão com uma obediência voluntária à regra do amor. Elogiemos nossos filhos, sempre que houver oportunidade. Tornemos sua vida tão feliz quanto possível. Temos que tentar conservar macio o terreno do coração, por meio de manifestações de amor e de afeto, preparando-o assim para a semente da verdade. Lembremos-nos de que o Senhor dá à terra não somente nuvens e chuva, mas linda e risonha luz solar, fazendo com que semente germine e apareçam as flores. Da mesma forma, as crianças necessitam não somente de repreensão e correção, mas também de afirmação, de elogio, a grata satisfação das boas palavras. Não devemos ter contendas em nossa família. É a brandura e a paz que precisamos ter em nossos lares. O vínculo da família é o mais íntimo, o mais terno e sagrado de todos na terra. Foi designado a ser uma bênção à humanidade,
e assim ocorre sempre que se entre inteligentemente para o pacto matrimonial, no temor de Deus e tomando em devida consideração as suas responsabilidades. Todo o lar deve ser um lugar de amor, onde os anjos de Deus habitam, atuando com influência sensibilizadora e suavizadora no coração dos pais e dos filhos. Nossos lares precisam tornar-se uma Betel, nosso coração um santuário, onde o amor de Deus for valorizado, haverá paz, luz e alegria. Precisamos abrir a palavra de Deus com amor diante de nossa família e perguntar: que disse Deus? O lar, embelezado pelo amor, a simpatia e a ternura, é o lugar que os anjos gostam de visitar e onde Deus é glorificado. A influência de um lar cristão, cuidadosamente protegido nos anos da infância e juventude, é a mais segura proteção contra as corrupções do mundo. Na atmosfera de um lar assim, as crianças aprenderão a amar tanto a seus pais terrestres como a seu Pai Celestial. Desde a infância, necessitam os jovens que uma firme barreira seja levantada entre eles e o mundo, para que a influência corruptora do mundanismo não os possa afetar. Cada família cristã deve mostrar ao mundo o poder e a excelência do cristianismo. Os pais têm de avaliar sua responsabilidade de manter seu lar livre de toda mancha de imoralidade. Todos sabemos que a sociedade é composta por lares. A qualidade da vida da sociedade é proporcional à qualidade da vida das famílias. Não é por acaso que o diabo trabalha com todas as suas energias para desvirtuar, para destruir as famílias. Ele sabe que destruindo a célula base da sociedade, ele vai arruinar completamente todo o restante. O mundo é o resultado do produto dos lares. Se dos lares saem filhos ajustados, bem educados, que valorizam princípios, que estão fundamentados sob os alicerces da revelação da palavra de Deus, a sociedade produzirá frutos de justiça, de equidade, de bondade, de graça, de amor e de misericórdia. Mas quando os lares estão arruinados, desajustados, quando o afeto natural é destruído na célula base da sociedade, quando não existe respeito de pais para com os filhos e filhos para com os pais, quando o princípio da autoridade já não existe mais dentro do seio da família, quando Jesus não está presente no círculo íntimo do lar, quando os valores da palavra de Deus já não estão presentes, quando a religião não é valorizada, quando não se valoriza a oração, a palavra de Deus, a busca da verdade, a vivência de um caráter puro e nobre, então nós não podemos esperar nada de bom da sociedade. E nesse sentido, o nosso futuro é trágico, porque as famílias nunca estiveram tão fraturadas, tão quebradas, tão desestabilizadas, tão desfiguradas, tão entregues ao domínio do mal, como nos dias em que nós estamos vivendo atualmente. Os lares estão destruídos. Os relacionamentos que Deus criou para serem a base de uma vida equilibrada e feliz já não têm mais solidez. Os casamentos são temporários e circunstanciais. Nós vivemos literalmente na época dos casamentos líquidos, dos relacionamentos transitórios. Ninguém mais está disposto a pagar o preço de andar a segunda milha, de buscar a graça de Deus para a transformação do caráter,
de buscar consertar aquilo que precisa ser construído. Hoje, as pessoas estão buscando unicamente o seu interesse pessoal, a sua felicidade própria. Se o relacionamento não traz para elas aquilo que elas almejam, elas simplesmente colocam um ponto final e tentam encontrar a felicidade no outro relacionamento, que vai ser tão vazio e frustrado quanto o primeiro. Porque relacionamentos são formados por pessoas. E o resultado da vida entre pessoas não é estabelecido por algo externo, mas por aquilo que elas próprias levam para dentro do relacionamento. Pessoas infelizes e sem Deus não podem construir famílias felizes e que tenham paz e que tragam bênção para as pessoas. Se nós quisermos que a vida do lar seja agradável e satisfatória, nós precisamos construir essa atmosfera. E essa atmosfera é construída, em primeiro lugar, buscando a presença de Jesus. Se na família está Jesus, é feliz o lar. Se na família é colocada a palavra de Deus, então os valores que serão produzidos a partir daí serão nobres, verdadeiros, positivos e construtivos. Se Deus é deixado de lado, se a palavra de Deus é negligenciada, então os relacionamentos entre as pessoas serão vazios, efêmeros, superficiais e egoístas. O mundo vai de mal a pior. Nós não temos nenhuma perspectiva de que o futuro nos traga algo melhor. Mas numa época de lares tão complicados, de relacionamentos tão vazios, de casamentos tão fracassados, Deus nos chama para fazermos a diferença. Nós podemos ter lares satisfatórios, casamentos bem-sucedidos, famílias felizes, no mundo caótico e sem perspectiva de futuro. Deus quer que nós andemos no sentido contrário daquilo que o mundo caminha. Deus quer que a nossa família seja um lugar onde reine a atmosfera do céu. Deus quer que dentro do nosso lar nós encontremos um ambiente onde Deus possa nos desenvolver para a eternidade e Deus possa transformar também a vida dos nossos filhos para a vida eterna. Um lar feliz não é resultado do acaso, é resultado de determinação, de esforço e de busca pessoal. Se nós quisermos que a nossa família seja diferente, nós temos que buscar fazer a diferença. Se você deseja que o seu lar seja um oásis no meio do deserto da terra, então você precisa estar determinado a buscar de Deus a graça para que isso aconteça. Você precisa tornar Deus como fundamento. Você precisa buscar Jesus e colocá-lo dentro do lar. Você precisa cuidar com as suas atitudes, com as suas palavras, com o seu exemplo, com as suas escolhas. Você precisa transmitir, através de tudo aquilo que você é e de tudo aquilo que você faz, a presença de Jesus Cristo. Nesta época do fim, nenhum testemunho será tão poderoso para o mundo como o testemunho de uma família bem estruturada. Que esta realidade se reproduza na sua casa. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.